Olá, domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. Está começando para você o nosso Rezando a Palavra especial de domingo. E sou eu, Padre Fábio Eduardo, quem te faz companhia. Meu querido irmão, estamos no primeiro domingo do tempo da Quaresma. Um tempo precioso para nós em nossa caminhada de fé. Conforme rezamos, inclusive na quarta-feira de cinzas e ao longo desta semana que passou, alguns pontos fui aqui rezando com você. Hoje quero mais uma vez recordar que este tempo quaresmal é um tempo sim precioso, para que na intimidade com Deus a gente possa se conhecer melhor. E conhecendo melhor a Deus, conhecendo melhor a nós, nos aceitando, abraçando o amor que vem desse Deus misericordioso, a gente possa amar melhor e, consequentemente, servir melhor. De forma que o tempo da Quaresma é, sim, um convite a nos retirarmos. Retirar como? Retirar mesmo no cotidiano, fazer a experiência de um recolhimento interior, observar com mais cuidado o mover de Deus e deixarmos que o Espírito de Deus nos conduza. E é exatamente neste ponto que quero rezar com você de maneira mais intensa e particular o Evangelho que nos é apresentado segundo a narrativa de Marcos. Diz o evangelista que o Espírito conduziu, levou Jesus até o deserto. E ali, durante o período que Jesus permaneceu, Jesus foi tentado. Creio que para nós está aqui um primeiro elemento importante de ser rezado. O Espírito de Deus é aquele que deve nos conduzir, é o Espírito que nos ajuda a discernir qual caminho melhor a ser tomado, é o Espírito que nos dá paz, é o Espírito que nos ilumina. Porém, também é importante entender que este Espírito pode nos conduzir por caminhos que muitas vezes nós não gostaríamos de ir. O Espírito muitas vezes pode nos conduzir para direções que nós, na nossa razão ou na nossa verdade, nós não nos levaríamos, se assim podemos falar. O Espírito é aquele que nos conduz, inclusive, para desertos. O deserto que, na tradição bíblica, tem duas dimensões. O deserto, que é o lugar do encontro com Deus, o deserto, que é o lugar de compreender melhor o projeto de Deus, mas o deserto também é o lugar da privação. O deserto é o lugar da provação. E diante da provação, termos a clareza por quem ou pelo que nós optamos e o que nós nos permitimos enfrentar para ficar como essencial. É nessa beleza e nessa simbologia que o evangelista Marcos vem trazer para nós esta verdade. Jesus foi conduzido pelo Espírito até o deserto e ali Jesus foi tentado por Satanás. Marcos, diferente do evangelista Mateus, Marcos não diz exatamente quais foram as tentações que Jesus sofreu. Porém, isso não nos é importante, porque o evangelista quer deixar muito claro que uma vez guiado pelo Espírito, nós estamos sujeitos às tentações no deserto da nossa vida, no deserto da nossa história. E a principal e grande tentação é exatamente abandonar esse Espírito e, abandonando esse Espírito, que é o Espírito de Deus, abandonarmos o projeto do Pai. Assim, Jesus, ao ser tentado por Satanás, que é o adversário, aquele que quer afastar Jesus do projeto do Pai, da mesma maneira o evangelista quer deixar claro para nós: em nossos desertos estejamos atentos, porque o Espírito que deve nos conduzir é o Espírito de Jesus. E não cairmos nas tentações, ou até dizer, na tentação de abandonar um projeto de vida, um projeto de amor,
para ficarmos presos aos nossos projetos egoístas. E aqui, queridos, dentro desse período quaresmal, como tantos autores têm dito, como os exercícios espirituais inacianos nos ajudam, sobretudo numa sociedade marcada por egos tão inflados, por pessoas tão cheias de si, tão donas da verdade, quando nós nos deparamos com cristãos com atitudes tão egoístas, incapazes de se dar ao diálogo, que na verdade acaba se tornando muito mais o adversário, o Satanás, do que ser guiado pelo Espírito de Jesus, a palavra de hoje nos coloca diante dessa decisão crucial. Não dá para fugirmos dos nossos desertos e fugirmos dos projetos de Deus, pois se a gente foge disso, significa cair na tentação. Mas, por isso é importante nós nos perguntarmos: qual é o deserto que hoje você atravessa e qual é a renúncia que você precisa fazer para superar a tentação? E muitas vezes o deserto ele vem de tantas maneiras, querido. Vem por meio, às vezes, da enfermidade, da traição sofrida. O deserto veio por meio dos nossos medos. E assim também como o deserto pode vir, inclusive, quando nós abandonamos a coragem de estar ao lado de Deus para atender apenas às nossas necessidades. O Evangelho segue então dizendo que Jesus ali vivia entre os animais e as feras, e muitas vezes nós precisamos viver entre feras e animais que precisam ser domadas, precisam ser vencidas, mas também com uma certeza. O Evangelho diz que os anjos iam cuidar de Jesus. E essa é outra grande verdade. Mesmo atravessando desertos, mesmo enfrentando feras, demônios que estão dentro de nós, feras que precisam ser dominadas dentro de nós, como eu disse, inclusive o nosso egoísmo, a nossa indiferença, ou qual é a fera que precisa ser dominada, se recorde que os anjos de Deus vêm sempre cuidar de ti. E por fim, o Evangelho termina dizendo algo não menos importante. Fala que Jesus, depois dali, foi para a região da Galileia, da Palestina, melhor dizendo, pregar a palavra, dizendo que o reino está próximo, ou seja, o reino está ao nosso alcance. O reino está ao alcance de todos aqueles que se abrem ao amor e à graça. Além disso, Jesus diz, que o reino está ao alcance porque o tempo se cumpriu, ou seja, nós não somos dominados pelo mal. Estamos no tempo de Jesus, no tempo do Espírito, no tempo do amor. Por isso é isso que deve prevalecer. E para que isso prevaleça, que possamos nos converter e, convertidos, acreditando no Evangelho, construamos sempre um reino marcado pela verdade, pelo amor e pela justiça. E aí sim, superaremos todas as tentações, inclusive a tentação da indiferença, a tentação da injustiça, a tentação do desamor. Que possamos atravessar desertos, mas mesmo atravessando desertos, tendo a certeza de que quem nos guia é o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida e de amor. Uma excelente semana para você, um domingo marcado por essa presença divina que é o Espírito de Deus. Paz e bem.